Nós respondemos uma pergunta em uma dessas lives falando sobre o terço. Aí eu estava explicando das coroas, né? O que são as coroas do terço? São o que a gente chama de mistérios. A gente tem mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, a gente chama coroa, né? A coroa gloriosa, coroa dolorosa, coroa luminosa, etc. Os mistérios é o que tem dentro da coroa. Então, o terceiro mistério da coroa luminosa. Aqui, a coroa é o conjunto, né? O mistério é o individual que está ali dentro. E aí eu expliquei que a devoção do Santo Terço, ela é uma devoção popular, então ela não tem uma liturgia fixa, você pode mexer nela. E até dei exemplo também do Frei Gilson, que reza um terço a mais, né, porque o rosário são 3 coroas, o Frei Gilson reza 4, e ele não tá errado em fazer isso, ele tá acrescentando uma a mais e ele pode fazê-lo, tá bom? Aí surge essa pergunta aqui, se eu quiser rezar um 5º terço no rosário, eu posso? Ora, mas pode, claro que pode. Quem vai negar isso de você? Que mal faria se eu rezar um pouco mais? É óbvio que pode fazê-lo. Só que eu indicaria que essas decisões sejam tomadas junto com um diretor espiritual. Porque às vezes a gente vai assim muito na jovialidade, né? A gente tem uma postura um tanto juvenil. A gente fala assim, eu quero amar Jesus, eu quero amar Jesus, eu vou amar, eu vou rezar um terço a mais. Mas a gente não dá conta de fazer isso, né? Então a gente acaba se frustrando, acaba rezando 2, 3 semanas, depois vira que é petequeira, né? Deus está muito mais preocupado com a constância da sua oração do que com a quantidade dela. Deus está muito mais preocupado com a qualidade da sua oração do que com a quantidade dela. Então é melhor rezar um pouquinho, muito bem rezado todos os dias, do que rezar um monte da boca para fora. Então a gente tem que estar muito atento a isso, para não virar ali um debulhador de terço sem fim, sabe? Como se estivesse debulhando um espigo de milho, entendeu? E se esquecer do Cristo, se esquecer da caridade, se esquecer do amor, né? Então não é a quantidade que faz as pessoas irem para o céu, mas a qualidade. Eu já vi muita gente virando e falando, né? Padre Pio rezava 30 rosários por dia. Primeira coisa que, assim, não que seja impossível para um santo místico como era o Padre Pio, mas eu preciso botar ali o meu pé atrás, porque toda vez que eu ouço essa história, o número muda. Eu vi gente falando que era 500 rosários, depois fala que era 30 rosários, depois fala que era 45 rosários. Nunca é um número exato, sabe? É um negócio meio perdido. E outra coisa, o Padre Pio teve uma vida muito ativa, sabe? Ele fundou um hospital lá em São Giovanni Rotondo. Como é que... Ou em Pietrelcina, não sei se é o hospital, mas eu acho que é São Giovanni Rotondo que fica, né? O hospital. E como é que fica essa atividade? Não, Guilherme, mas é porque ele trabalhava e estava sempre na presença de Deus. Não, mas a presença de Deus é uma coisa. A resta do rosário requer concentração. Eu não consigo rezar o rosário e fazer uma reunião ao mesmo tempo não, meu querido. E se você acha que pode, você está errado. Tá? Não dá, porque o rosário requer a meditação dos mistérios. Então, cara, se eu tô aqui batendo papo com vocês e com o tercinho na mão, eu tô fingindo que eu tô rezando o terço. E eu não acredito que Padre Pio, na sua santidade, seja uma pessoa que ficava ali só passando bolinha pra fazer graça. Entendeu a lógica? Então, assim, eu tenho meus pés atrás com essa história aí, né? 325. E outra coisa, isso dá a entender que é a quantidade de rosários que vai fazer você ir pro céu. O catecismo ele é muito claro, não é a quantidade, é a qualidade. Qualidade, entende? Sem sombra de dúvidas, eu comunguei muito mais vezes do que Santa Maria Gorete. Só que Santa Maria Gorete é Santa Maria Gorete. O Guilherme não é São Guilherme K2. Continua esse pecador miserável dando aula pra vocês. Percebeu que não é a quantidade? Sem sombra de dúvidas, eu participei de muito mais missas que Carlo Acutis. Mas muito mais. O dobro, talvez. Mas ele é São Carlo Acutis, que vai ser canonizado agora em abril. Um santo devotíssimo da Eucaristia. O Guilherme continua sendo esse miserável careca que dá aula pra vocês. Tá entendendo que não é quantidade o rolê? É qualidade. Então não coloque esse negócio assim de quanto mais terço, não. Não é esse o caminho, não. Não é esse o caminho, tá? Então se preocupe em fazer bem feito. Quanto eu consigo rezar bem feito hoje? Entende? Talvez aí, se você fizer essa pergunta, talvez nem um rosário, né? Você consiga sustentar de maneira constante. Que maravilha se for o caso, mas se não for, é melhor um terço bem rezado do que um rosário apressado. Vou colocar essa frase na camisa. Melhor um terço bem rezado do que um rosário apressado. É qualidade, não quantidade. Ok?